Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado com a Brain. Eu sou Márcio Norberto e o assunto de hoje é Senior Living. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo no estúdio, na sala de entrevista, Marcelo Gonçalves, que é sócio e consultor aqui na Brain. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Márcio. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente bater esse papo. Queria agradecer a você e agradecer a nossa audiência aí para a gente falar de um assunto tão interessante, tão atual, né? E que as pessoas realmente se interessam e cria uma grande quantidade de dúvidas aí que a gente pode, nesse bate-papo, tentar esclarecer. Perfeito. Sempre lembro aqui a nossa audiência para curtir o vídeo, para compartilhar e para seguir a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais. Marcelo, a população brasileira está envelhecendo, não é mesmo? Segundo aí dados do IBGE, hoje já são aproximadamente aí 31 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso equivale a aproximadamente 15% da população brasileira. E o próprio IBGE traz dados também de 2012 a 2021, que essa faixa etária cresceu aí perto de 40%, né? Então eu já vou lançar uma pergunta de cara para você, se o mercado imobiliário também está se preparando para atender essa demanda, esse público, como é que estão os produtos imobiliários voltados para os 60 a mais? Ótimo. Eu acho que é interessante a gente conseguir só criar realmente um cenário, né? O que o Márcio falou é muito importante, que realmente cresceu muito essa população, a nossa longevidade aumentou, a nossa qualidade de vida aumentou, né? A população não está só ficando mais velha, mas ela também está vivendo melhor durante mais tempo. Mais qualidade, né? Exatamente. Isso é muito importante quando a gente pensa em alguma coisa de qualidade de vida em nível de produto, né? Em nível de produto realmente voltado para o mercado imobiliário. Algumas coisas que eu gostaria de pontuar, dentro desses números, né, nós somos um país ainda que somos um país jovem. Então, sem sombra de dúvida, nós estamos num processo para chegar a um país em envelhecimento. Quando que a gente vai se transformar num país em envelhecimento? As projeções do IBGE diz que próximo a 2040, 2045, a gente deve ter mais mortalidade do que natalidade, né? Então, hoje nós crescemos ainda em torno de 1% ao ano. Então, parece pouco, mas são quase 2.200.000 novos brasileiros por ano. Então ainda é um crescimento. É que nós éramos um país que crescia muito a passos largos a nossa população, agora muito menos. E isso traz um envelhecimento da população, né? Quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente fala muito sobre a janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade em nível geracional? É você ter pessoas que nascem e que com certeza vão demandar produtos imobiliários, né? Então isso realmente é algo importante. Quando a gente fala do envelhecimento da população, a gente não fala só sobre o senior living, né? A gente não fala só sobre o produto para as pessoas com 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. A gente fala também da arquitetura universal, né? Então, é você conseguir fazer um imóvel que a pessoa possa viver durante uma boa parte da sua vida, né? Nós temos aí 1,4 imóveis por pessoa durante a vida em média no Brasil, né? Então, as pessoas não trocam tanto assim de imóvel. É lógico que existem classes sociais que conseguem se alterar mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se você faz um sobrado, por exemplo, né, se a pessoa já tem mais idade, vai ter um momento que ela vai ter dificuldade de acessar a escada. Perfeito. Né? Fora isso, se você faz uma casa com portas de 70, você vai ter dificuldade para passar uma possível cadeira de roda. E isso a arquitetura universal traz essa qualificação. Então a arquitetura universal nada mais é do que você poder transitar pelo seu imóvel, inclusive com uma cadeira de roda, né? Então você tem os corredores adequados, as portas adequadas, o banheiro tem o raio exato para você poder manobrar. Então é acessibilidade, né? E acessibilidade não tem idade, né? Porque nós não estamos falando só de pessoas
idosas. Nós estamos falando de pessoas também que têm algum tipo de problema de locomoção, né? Então você atinge a dois públicos, basicamente. Eu estou falando tudo isso porque a gente vai chegar num produto, a gente está falando o Senior Living como um produto. E, na verdade, ele não precisa ser só um produto. Ele pode ser a adequação daquilo que a gente vai fazendo daqui para frente, né? Então, eu posso ter um produto voltado para o Senior Living de qualquer idade, né? Não interessa se é 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, e muito provavelmente ele vai ser um produto que vai trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, além de tudo, conseguir segmentar algumas coisas, porque, por exemplo, né, o mercado imobiliário brasileiro olha o Senior Living muito para as classes sociais maiores, com mais renda, né? E nós não somos só, a gente tem uma grande variabilidade de classes sociais. Então é importante que a gente consiga analisar isso também para todos na nossa sociedade. Tornar acessível mesmo, né? Quando você fala de arquitetura universal, você está se referindo a uma arquitetura que contemple aí uma diversidade de possibilidades e de acessibilidade, como você falou, né? Não é uma questão de você focar para um público específico. É isso que você está dizendo com a arquitetura universal. Perfeito, é exatamente isso, né? Convido as pessoas a conhecer a arquitetura universal. É algo que hoje os arquitetos, os urbanistas utilizam, né? O Brasil não tem um histórico de muita preocupação com isso, né? Então, se a gente pegar em nível de acessibilidade, nós vamos ter aí muita discussão sobre isso. Hoje a gente tem o Guia de Rodas, por exemplo, é uma referência que fala sobre acessibilidade nos prédios comerciais corporativos, é muito interessante. Aquilo que é agradável, né? Dificilmente hoje um idoso ou um cadeirante ele consegue andar na rua, né? Nós não temos calçadas acessíveis, a gente tem diversos problemas, né? A gente pode falar, não, mas é só a pessoa que está utilizando a cadeira de roda. Não, o próprio idoso tem degrau diferente, tem buraco, isso tudo é um problema. E nós temos o modelo norte-americano, né? O modelo norte-americano altamente difundido nos Estados Unidos, assim, que é aquele modelo que mesmo num grande condomínio, você pega a Flórida, tem condomínios enormes, né, que atendem a uma diversidade de dependência, né? Você tem desde o cara que tem uma casa grande, até aquele que está como se fosse num apart-hotel, que tem um certo nível de assistência, né? E pessoas que têm necessidades diferenciadas, que são atendidas porque têm maior dependência. Até um hospital dentro de um condomínio que faz essa prestação de serviço. Então, até isso era uma questão que eu ia te perguntar. Se o modelo que a gente segue aqui no Brasil, né, colocando o Senior Living como uma categoria, como, né, um produto, tá, uma categoria emergente, que é muito dita hoje também, se segue esse modelo americano porque lá eles têm essa divisão que você já meio que traçou aqui, que subdivide em 3 categorias, né, que eu até anotei aqui, que é o Independent Living, o Assisted Living e o Nurse Care, né, que é justamente dependendo do grau de necessidade do público, né, do usuário, enfim. A gente segue mais ou menos isso também no nosso país, ou tem né, a gente pende para um lado mais né, não é necessário, por exemplo, Nurse Care aqui, a gente trabalha mais com essa questão mais independente, como é que é aqui? Nós vamos ter, por isso que eu falei que a gente ainda não conseguiu o nosso equilíbrio, né? Nós tentamos o modelo norte-americano, nós tentamos o modelo europeu, né, que tem também uma necessidade de nível dependente muito maior, mas nós ainda não conseguimos congregar todos os players desse mercado. Por exemplo, o plano de saúde. As pessoas pagam o plano de saúde, aí em um certo momento querem utilizar o plano de saúde. Onde entra o plano de saúde nesse momento? É para uma casa de repouso? Né? Existe plano de saúde que banca a casa de repouso? Eu posso ir para um Senior Living? Eu posso ir para um Senior Living no momento
que eu tenha uma prestação de serviço no modelo home care, né? E esse modelo home care, como é que ele vai funcionar? Vai depender de como eu tenho a minha dependência. Então, acho que no Brasil a linha é exatamente essa. É a gente pensar em níveis de dependência. Eu sou totalmente independente, eu tenho 75 anos, mas eu tenho uma saúde boa, não tenho dependência, mas eu quero morar num lugar que me dê a oportunidade, se eu precisar, dessa prestação de serviço. Pay per user. Enquanto eu não precisar, não pago condominialmente, né? Então, esse é o grande desafio, você conseguir estruturar isso de maneira que você tenha essa possibilidade, né? E aí você vai ter os modelos no Brasil, que são os lançamentos mais modernos, né? A gente pode dar como exemplo um aqui em Curitiba mesmo, que é o BIOS da Laguna, um empreendimento vertical, pensado para esse público, construído, né? Ele está sendo edificado ainda, mas eu digo em nível de projeto, ele foi totalmente desenvolvido pensando no medical care, na moradia e no senior living com prestação de serviço de home care. Né? Então, você pode morar lá simplesmente, eu, você, todos podemos morar lá, mas eu posso ter mais idade, querer morar lá e saber que se eu precisar de alguma coisa, eu tenho uma prestação de serviço próxima. E ela é de saúde, eu tenho ambulatorialmente ali. Então, isso é um modelo que eu vejo algo inovador, né, e que está se estruturando, e a gente tem isso que é um projeto interessante, inclusive que a Brain participou ativamente no desenvolvimento desse projeto com as pesquisas, para poder trazer para esse público algo diferenciado e inovador. E o Senior Living, ele leva assim, a ideia de comunidade, né? E para o público mais velho, aí, seja os 60 mais, enfim, viver em comunidade é muito bom para, né, quando a gente vai avançando também na idade. E os construtores, né, os empreendedores, quando eles estão pensando num projeto, num produto como esse que você acabou de citar como exemplo, ele pensa nessa questão de criar esse ambiente de comunidade, atributos que são agregados assim ao produto, né, serviços que são agregados. Isso tudo é pensado na hora de planejar aquele projeto. Acontece isso? Sim, eu gosto muito dessa pergunta porque ela é bem ampla, Márcio. A gente não precisa falar só em nível de senior living, né? Nós temos aí há muitos anos, né, parece algo novo, mas o novo urbanismo, de novo, não tem nada, ele já existe há bastante tempo, né? Essa linha de raciocínio urbanista e arquitetônico, que fala sobre a qualidade de vida, né? E fala de você facilitar os acessos, de ser acesso a todo mundo, né? De você realmente poder propiciar isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando você pensa, por exemplo, num novo bairro, né, num bairro moderno, numa smart city, a gente gosta de criar esses nomes com essas nomenclaturas mais inovadoras. Grifes, né? Isso, são grifes, né? E smart city nada mais é do que uma cidade inteligente. E cidade inteligente pode ser eu não ter degrau, eu ter rampas fáceis. Né? Tá vendo? São coisas simples do que eu falei para você do novo urbanismo e da arquitetura universal. Eu tenho uma curiosidade, né, em relação ao produto em si, pensando como produto mesmo, como algo real ali, um empreendimento, né, dos serviços que são agregados. Por exemplo, você pensar num bistrô, num café dentro do espaço. E a minha curiosidade é, quem que administra isso? Isso é terceirizado, né? Uma outra empresa assume a gestão desses espaços? Como é que funciona? Porque ou mesmo o empreendedor está pensando sobre isso também, é ele que assume a gestão desse negócio como um todo? Isso é muito interessante. Se a gente puder voltar no modelo que eu usei, no exemplo do BIOS, por exemplo, poxa, ele está numa super localização, ele é um edifício de alto padrão, ele tem um mall embaixo, né? Esse mall vai ter uma cafeteria, já tem uma padaria de renome que vai se instalar lá, vai ter wellness, né? São todos chancelas de bem-estar. Wellness não é só para o idoso, né? Todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer qualidade de vida. Então, com certeza, esses núcleos e esses hubs que tem que cada vez mais a pessoa viver
com qualidade, com menos deslocamento modal, hoje tem que ser uma prestadora de serviço externo, né? Não dá para você imaginar uma incorporadora abrindo um café. Não é o core business dela, é uma coisa difícil. E também, quando você está num grande centro, isso tem que ser universal. Não é só o público que está ali que vai usar, né? É o público do prédio, do medical care, é o público do comercial corporativo, é o público do residencial e da zona de influência, do entorno. É um comércio, né? Então, ele tem que ser viável, ele tem que parar em pé. Então, isso é algo que, por exemplo, foi importante porque quando você monta uma colônia de férias, um resort para você levar idosos, para poder ter uma melhor qualidade de vida, ter prestação de serviço, e você leva isso muito longe, você não consegue que ninguém ocupe, porque ele está distante, ele está isolado, né? Quando você faz isso mais numa região urbana, que você consiga utilizar isso, com certeza essa prestação de serviço vai ser utilizada por mais gente, e aí a viabilidade fica mais factível, Márcio. É por isso que a gente tem visto as pessoas começarem a pensar isso nos níveis dos grandes centros urbanos. A gente está chegando então ao final, né, de mais esse bate-papo aqui, passou super rápido, né, Marcelo? Tem algum ponto que você queira abordar, enfim, que a gente não conseguiu trazer aqui nessa conversa, que você acha que é importante destacar? Né? Eu acho importante destacar que os desenvolvedores, os incorporadores, eles têm que se preocupar com a visão que esse público pode ter do seu produto. Então, é um momento de estar perto, de ouvir esse público, do que o público tem de aspiração, de desejo, de como ele vai fazer para ele poder desenhar o produto mais alinhado com a necessidade, né? E não esquecendo que ele é um produto imobiliário com vínculo de serviços, né? Não se termina a incorporação e acaba, né? Ele tem uma prestação de serviço que vai ser cada vez mais de longo prazo. Perfeito, Marcelo. Te agradeço de novo, espero te encontrar numa próxima aqui no canal da Brain, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Márcio, estou sempre à disposição sua e da nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês e quando precisar é só me avisar. Legal. Então, se você gostou, curta aí o vídeo, compartilhe, né? E não deixe de seguir a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais. Um abraço e até a próxima.